Olá, bom dia. Vou falar aqui um pouco de um estudo muito importante que é necessário trazer a sensibilização e a importância da leitura da palavra de Deus, que ultimamente tem ficado muito restrito e muitos não têm buscado na fonte, têm buscado algo muito superficial, aquela busca muito rasa, uma tábua rasa. E a palavra de Deus é uma palavra necessária e muito importante para a nossa vida, que temos que estar tendo essa busca contínua, porque essa busca é que nos fortalece, nos dá vida e nos sustenta. E sem essa busca, nós ficamos fracos e deficientes, raquíticos. Por esse motivo, pela essa grande necessidade da busca constante da palavra de Deus, vim trazer esse pequeno estudo. Examinai-vos as Escrituras, sobre João 5,39. Examina as Escrituras, porque vos cuida de ter nela a vida eterna. E são ela que de mim testifica. Essa frase de Jesus, registrada em João 5,39, é uma das mais conhecidas entre os cristãos. No entanto, algumas pessoas encontram certa dificuldade em compreender o que Jesus realmente estava dizendo nesta passagem. A discussão ocorre porque, em algumas traduções bíblicas, a frase começa com um verbo no imperativo, ficando então examinai as Escrituras. Realmente é a aplicação mais popular dessa frase de Jesus, sendo comum na igreja cristã depois do primeiro século. Porém, isso não implica que ela seja necessária a mais correta. Qual o significado do examinais as Escrituras? A palavra examinais traduz do verbo grego. Esse verbo pode ser traduzido e lido corretamente, tanto como um imperativo como um indicativo. A questão é que essa variação pode mudar completamente o significado e a frase. Caso seja lido como imperativo, examine a Escritura então. Temos aqui em João 5,39 uma ordem dada por Jesus. Por outro lado, se for lido no indicativo, examinai as Escrituras. Então, o que temos, na verdade, é uma crítica feita pelo nosso Senhor. Para entendermos melhor forma a qual devemos interpretar essa frase, basta recorrer ao contexto em que ela aparece. Examinai a Escritura, o contexto de João 5,39. Quando encontramos os versículos que oferecem algumas dificuldades na interpretação, este deve ser analisado à luz do seu contexto ou mesmo de passagens correlatas que clareiam nosso entendimento. Essas passagens estão no capítulo 5 do Evangelho de João. Nesse capítulo, o apóstolo registrou as ações de Jesus em Jerusalém, após ter estado na Galileia, que está em João 4, 46, 50, 54. E João nos informa que havia uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Já em Jerusalém, o Evangelho registrou o milagre de Jesus no tanque de Betesda, que está em João 5:18. Seu ensinamento sobre sua missão e a forma com que ele confrontou a reação das pessoas. Jesus falou sobre o sábado e sobre o Pai, no sentido de debater com os judeus a respeito de sua relação com Deus e com o sábado. Entre os versículos 16 e 46, podemos perceber que Jesus demonstra que se ele realmente soubesse quem ele era, de modo algum faria qualquer objeção sobre seu ato.
Mas, principalmente, a partir do versículo 31, Jesus menciona o testemunho de João Batista, suas próprias obras, Deus o Pai e a Escritura, como testemunho que comprove a veracidade de suas afirmações e legitimidade de seu ministério. No entanto, os religiosos da época ignoravam todos esses sinais e rejeitavam o Messias que ainda havia de ser anunciado e que estava bem ali diante deles. No versículo 38, Jesus declara basicamente que aquela pessoa tinha a palavra, mas não a possuía no coração. Obviamente, esse foi uma crítica bastante clara que continuou no versículo seguinte, onde o nosso Senhor disse: louvado seja o nome do Senhor, examinai as Escrituras, porque vos cuida de nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Qual é a interpretação correta para a expressão examinar as Escrituras? Creio que já está bem claro que que a melhor interpretação para a sentença examinar as Escrituras é aplicar o verbo examinar no indicativo presente de ação contínua. Considerando o versículo 38, conforme citamos acima, após Jesus ter denunciado os religiosos por ele não ter de fato a palavra de Deus no coração, no versículo 39, ele acusa aquelas pessoas de examinar as Escrituras, mas não encontrarem o Cristo nela. Além do mais, caso o verbo estivesse no imperativo, a frase então estaria construída de uma forma bastante estranha, ou seja, a sequência de fazer diz: porque vos cuidar de nela a vida eterna. Isso não se harmoniza com a ordem precedente. Caso realmente Jesus estivesse dando uma ordem, a sequência da frase naturalmente deveria ser: porque vocês obterão nela a vida eterna. Os versículos que seguem, João 5,39, também apontam nitidamente para essa conclusão. Podemos notar neles que Jesus não estava repreendendo seus oponentes porque ele não examinava a Escritura. Ao contrário, ele estava dizendo que apesar deles possuírem as Escrituras, especialmente os livros de Moisés, e estabelecerem suas esperanças no que lia e examinava, eles falhavam em não perceber que as Escrituras apontavam para ele, o Filho de Deus. Assim eles achavam e seria beneficiado pelo fato de examinar as Escrituras, mas na verdade ele testificava contra eles por causa da falha que estava cometendo. Aqui é importante saber que Jesus não questionou o fato de que o Antigo Testamento ensina a vida eterna, que está em 2 Timóteo 3,15. Na verdade, os judeus estavam certos por pensarem assim, mas o que Jesus contesta é que eles não conseguiam vê-lo revelando as escrituras, por isso ele completa: são elas que de mim testificam, e eles não conseguiam ver, enxergar isso. Portanto, quando Jesus diz: examine a Escritura, porque vos cuida de nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, ela
basicamente estava dizendo, ou seja, ele estava basicamente dizendo que são inútil o esforço daqueles que se recusam a ver o Cristo revelado nas Escrituras, no sentido de que aqueles que falham em perceber essa sublime verdade encontram nela sua própria condenação. É por isso que o examinar a Escritura está diretamente ligada à declaração do versículo 40, onde simplesmente lemos: vocês não querem vir a mim para terem vida. Com isto, Jesus está dizendo que por causa da dureza do coração deles, eles acabaram rejeitando o Filho de Deus de um modo terrível. E a situação era ainda mais desastrosa, porque eles examinavam as escrituras, achando ter nela a vida eterna. Porém, a negavam completamente ao não reconhecer que Jesus é o Messias que havia de vir. Eles liam, testificavam, via todos os sinais, todos os milagres. O próprio Jesus estava ali ensinando e eles examinando, mas eles não reconheciam que era o próprio Jesus que estava ali. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor nos abençoe grandemente, que esse pequeno estudo sirva de incentivo para retornar à prática, à leitura, a examinar a Escritura, para que você não venha a ser enganado, porque ultimamente temos visto muito sim examinador, mas não reconhecendo que verdadeiramente o que o próprio Jesus que deixar para mim e para você, e não vive na prática daquilo que realmente está nas Escrituras, não enxerga o que é para ser praticado, não vive na prática do amor verdadeiro no qual Ele deixou para mim e você. E esse Jesus é que deixou o Espírito Santo para estar testificando dos feitos e da verdade dele. É preciso nos voltar ao primeiro amor, estar novamente não só examinando, mas reconhecer que Jesus é verdadeiramente um Messias. Tenha cuidado para não ser condenado. Que Deus abençoe grandemente e tenha um ótimo dia. Tchau, tchau.